pessoal, família abençoada, graça e paz. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que está nos dando nosso Pai de darmos continuidade no nosso lendo a Bíblia diariamente, pois é assim que nós iremos ler a Bíblia toda. Amém? E nessa ocasião estamos lendo 2 Reis já, ou seja, já lemos 11º livro da Bíblia e agora estamos lendo o 12º. Amém? Em breve estaremos em Apocalipse. Iremos dessa forma ler a Bíblia toda. Não vá embora, porque depois de lermos 3 capítulos, iremos fazer a oração da noite. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, está escrito aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Você que aqui está conosco lendo a Bíblia, deixa o like profético e vamos, investindo tempo sem perdê-lo, ler o capítulo 4 de 2 Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma, senão então o azeite parou. Capítulo 4, versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: ele vai. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão dos exércitos? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse:
ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no qual, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse ao seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou, o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. Capítulo 4, versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma está triste, e amargura. E o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Capítulo 4, versículo de número 28. E disse ela, pede eu a meu senhor algum filho? Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão, vai se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso, dizendo, o menino não despertou. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir. Se estendeu sobre ele, então o menino expirou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. Chamou-a
e veio a ele e disse-lhe: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés, se inclinou em terra, tomou seu filho e saiu. E voltando Eliseu a Geazi, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Você que está conosco, estamos lendo 2 Reis, capítulo 4, o versículo de número 38. Vamos ler agora o 39. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like profético e não vá embora. Fique conosco até a oração da noite. Amém? Ok, vamos lá. E disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então dele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. Colheu dela, enchendo a sua capa de colossintidas, e veio as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal-Salizá, trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes, na sua palha, e disse: dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerá e sobrará. Aleluia, Jesus, tu é bom. Então pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata,
6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deverás, notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizer-te ele: lava-te e ficarás puro. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. Ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando sair me encurvar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa
do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. Disse Naamã: se servido, toma 2 talentos. Insistiu com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pôs sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. Chegando ele a certa altura, tomou-os das mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, era ocasião para receberes prata e para tomares roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Agora é o capítulo 6, o último capítulo da noite, e eu convido você para ficar um pouquinho mais, pois logo já faremos a oração da noite. Amém? Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. E façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos e disse-lhes: não me fareis saber quem dos vossos é pelo rei de Israel. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros.
O seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cercado de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Senhor, ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lhes-eis, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Pôs-lhe diante pão e água para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram, beberam, e os despediram e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas da Síria nas terras de Israel. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o exército e subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudiria eu? Da eira ou do lagar? E disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que o rei trazia cilício por dentro, sobre sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje fica sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, pois, que quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Graças a Deus, encerramos nossa leitura.
E vamos agora fazer a nossa oração da noite. Nossa próxima leitura será amanhã, dia 6/3, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta leitura, por estarmos rompendo e declaramos a tua bênção, teu socorro, teu cuidado, a tua paz para essa noite sublime, para uma noite em que ele e ela podem deitar e dormir tranquilo, guardados e protegidos, pois esta residência, este imóvel é do Senhor, tua família é do Senhor, teus sonhos e teu sono é do Senhor, é Ele que te dá o sono agora. Receba o sono pacífico, gostoso e profundo de Deus. Em nome de Jesus, tua noite seja maravilhosamente descansativa e restauradora, e que o teu amanhã seja muito melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Deixa o teu like profético e eu tenho certeza que tua noite será extremamente abençoada. Deus te abençoe no nome de Jesus.